Isso não tem nada a ver com riqueza ou com pobreza. O seu estado de comunhão com Deus está além de tudo isso. O que eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo é que nós temos nas Escrituras tudo aquilo que nós precisamos para alcançar o sucesso pessoal, para se desenvolver pessoalmente, em vez de buscar estratégias humanísticas ou cultistas. Olá meus irmãos, olá, tudo bem? Estamos aqui novamente. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de poder compartilhar com você um pouco daquilo que Ele tem falado ao meu coração, segundo a sua palavra, né, atentando às questões que têm envolvido muitos crentes, muitos que se dizem servos do Senhor. É uma sedução tão grande que, ao invés de aproximar esses servos do Senhor, que são sinceros até, do seu Deus, estão os afastando, né, porque eles estão enredados por falsas narrativas, né, por mentiras satânicas. E eu quero trazer para você aqui o vídeo que eu prometi quando eu encerrei o vídeo sobre as 21 ondas de energia de Pablo Marçal, falando que aquilo não era para nós. Eu encerrei falando que eu traria no próximo vídeo um assunto sobre o tema desenvolvimento pessoal através da confiança em Deus. E eu estou aqui, como prometido. Se você quer ver o vídeo sobre o Pablo Marçal, essas 21 ondas, o que eu falei e o que você deve buscar na sua vida, em algum momento aqui, em algum lugar dessa tela, na verdade, eu vou deixar um card. Você vai clicar nesse card e deixar esse vídeo já salvo para você assistir depois que você terminar de assistir esse aqui, tá bom? Então eu quero iniciar esse assunto com o seguinte versículo, que se encontra em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, que diz assim, ó: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos." Lembre-se, o tema desse vídeo é desenvolvimento pessoal através da confiança em Deus. Então por que eu decidi fazer esse vídeo? Para mostrar para você que nós podemos ser bem-sucedidos biblicamente, segundo a ótica, a perspectiva de Deus, sem usufruir ou sem apelar a questões humanísticas, a questões ocultistas. Que muitos desses coaches, a maioria, talvez quase todos, ou esses que têm, esses influenciadores que têm usado, ensinado estratégias que são contrárias às Escrituras para te ajudar a alcançar aquilo que eles julgam ser sucesso pessoal. E eu quero mostrar para você, meus irmãos, para você, meu irmão, e para você, minha irmã, que as Escrituras são suficientes, que a palavra de Deus é suficiente. E tudo aquilo que eu e você precisamos para ter uma vida digna, se é esse o termo que eu posso usar aqui, a gente tem nas Escrituras. As Escrituras não é contra a riqueza. As Escrituras não faz apologia à pobreza. Também não é contra a pobreza. A Bíblia não diz que você não pode ser pobre, financeiramente falando. A Bíblia não diz que você não deve ter uma vida humilde. Mas ela também não diz que você não deve ter uma vida financeiramente próspera. Entende isso? Eu já falei aqui em alguma outra hora que existem pessoas que são financeiramente ricas, que são pessoas que estão em plena comunhão com o Senhor, que são salvos. Como também existem pessoas ricas que são perdidas. E vale também para as pessoas que são mais humildes, pobres financeiramente. Existem pobres que são perdidos, mas existem pobres também que estão em dia com Deus, que são pessoas, apesar de ter escassez financeira de recursos, são pessoas que são prósperas espiritualmente, que estão em paz com Deus. Não é verdade? Isso não tem nada a ver com riqueza ou com pobreza. O seu estado de comunhão com Deus está além de tudo isso. O que eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo é que nós temos nas Escrituras tudo aquilo que nós precisamos para alcançar o sucesso pessoal, para se desenvolver pessoalmente, em vez de buscar estratégias humanísticas ou cultistas. Eu quero mostrar para você, através de 4 lições bíblicas que vão te deixar ou vão te fazer compreender que as Escrituras realmente são suficientes. Então, a primeira lição é que nós precisamos confiar na soberania de Deus. Mas antes disso, você precisa entender que o caminho para o verdadeiro sucesso,
O caminho para o crescimento pessoal não se encontra nas tentativas de manipular circunstâncias. A gente não pode nem manipular circunstâncias e nem manipular pessoas ao nosso redor. O que nós precisamos fazer é alinhar os nossos desejos, as nossas ações, com a vontade de Deus. Guarde isso. Não se manipula a circunstância, não se manipula pessoas, mas ao contrário, nós alinhamos os nossos desejos, as nossas vontades, com a vontade de Deus. Então, 4 lições eu quero deixar para você aqui. A primeira delas é que nós precisamos confiar na soberania de Deus. Primeira lição, confiança na soberania de Deus. Confiança na soberania de Deus é a nossa primeira lição. Então nós precisamos, através da confiança na soberania de Deus, compreender que Deus tem um plano soberano, um plano perfeito para cada um de nós. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Se você reconhece a autoridade de Deus, se você confia que Ele sabe todas as coisas, então você precisa descansar na certeza de que Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Tiago não vai dizer isso? Ao invés de dissermos, né, de sairmos falando, amanhã nós vamos fazer isso ou aquilo, nós devemos fazer o quê? Se Deus quiser, porque Deus tem o melhor para nós. É colocar a nossa vida à disposição e o controle total e absoluto do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28, a gente entende muito bem que Deus, Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus age para o bem do teu povo, do teu servo. Não precisa manipular circunstâncias, não precisa manipular coisas, você não precisa de métodos humanos e nem auxílio oculto, de espíritos ocultos, de estratégias ocultistas. Vou dar 2 exemplos para você nas Escrituras, de confiança na soberania de Deus. Olha para José, lá no Egito. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. José, ele enfrenta muitos desafios. De certa forma, né, diferente daquilo que as pessoas julgam, né, ser exclusivo desse termo, mas José foi abusado pelos seus próprios irmãos. Não estou dizendo de violência sexual, de abuso sexual, mas ele foi abusado. Ele sofreu injusta prisão. Mas, irmãos, José, ele manteve em todo o tempo a confiança na soberania de Deus. E por causa disso, Deus o colocou, o elevou a se tornar o segundo no comando no Egito. E com isso, ele salva muitas vidas durante uma grande fome que teve ali. Você conhece a história. Você acha que José se rendeu aos ensinos egípcios? Claro que não. Ao paganismo egípcio, às religiões do Egito, consultou os espíritos do Egito ou usou de estratégias humanas que eram estratégias adotadas pelo povo daquela época? Não, ele simplesmente confiou no Senhor. Quer um outro exemplo? Esther, entre os judeus. Esther, uma jovem judia, que casa com o rei da Pérsia, ela se torna a rainha da Pérsia, e o que acontece? O seu povo, por causa de conspirações, esteve à beira de ser sucumbido. O povo judeu estava à beira da destruição. E o que ela fez? Ela consultou os espíritos persas, ela usou de estratégias humanísticas que envolviam o povo daquela época? Claro que não. Ela simplesmente confiou no seu Deus. E o seu Deus agiu em seu favor. O seu povo foi libertado do extermínio. Por que você, meu irmão e minha irmã, está tão preso a estas coisas? Nós não precisamos disso. Nós só precisamos dobrar o nosso joelho. Nós só precisamos confiar no Senhor e dizer: Deus, eu não estou contente com a vida que eu estou levando. E não há nada de errado de você estar descontente com a vida que você leva. Quer dizer, você não deve estar confortável. Contente nós devemos estar, né? A Bíblia vai dizer: tendo que comer o que vestir, estejais contentes. Eu digo no sentido de desconforto. Deus, será que é injusto eu querer um pouco mais? Não há nada de errado nisso. Agora, o que você precisa é confiar no Senhor e esperar que o Senhor entre com providência e deixar que Deus faça aquilo que é segundo a vontade dele. Talvez você esteja sofrendo e permaneça sofrendo por causa disso, porque ainda não entendeu que não é aí que Deus te quer. Deus sabe de todas as coisas. Deus, irmãos, quantas pessoas têm a sua vida destruída após alcançar determinada posição social ou dinheiro?
Deus sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Então a minha oração a Deus é: Deus, eu gostaria de obter um pouco mais, de talvez trazer um pouco mais de conforto para minha família. Não há nada de errado nisso, mas até que ponto isso pode me prejudicar? Então eu deixo para que Deus cuide disso. Deus, é isso que eu gostaria, mas que seja feita a sua vontade. Então praticar a confiança em Deus todos os dias das nossas vidas, entregando a esse nosso Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades, é o nosso papel. Nós devemos cultivar uma atitude de submissão à vontade desse nosso Deus. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te mostrar a diferença entre um verdadeiro servo de Deus e aqueles que não servem a Deus, ainda que digam o contrário. Talvez você até tenha feito uma profissão de fé, talvez você tenha até se envolvido intensamente com a obra de Deus, mas os seus frutos, na verdade, estão revelando o tipo de árvore que você é, revelando o contrário. Através das práticas que você realmente realiza, vai mostrar quem realmente você é. Mateus 7, 15 e 16 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então preste atenção no seu comportamento, naquilo que você está buscando e como você está buscando aquilo que você entende ser um sonho, um desejo, uma meta. Talvez as suas ações estão mostrando que, na verdade, você está muito longe desse Deus. Eu vou mostrar isso para você no final. Eu vou mostrar para você a diferença entre o verdadeiro servo de Deus e o falso servo de Deus. As pessoas talvez sejam falsas servas de Deus por mera ilusão, outras não. Outras usam só o termo servo de Deus, mas são lobos vestidos em peles de ovelhas, que têm por objetivo enganar, vender curso, se enriquecer às custas de muitos iludidos. Talvez você seja um iludido. Eu quero mostrar para você que, às vezes, a sua prática não condiz com as Escrituras. Eu vou mostrar para você práticas humanísticas e práticas ocultistas que muitas vezes são ensinadas e nós absorvemos e praticamos sem saber, muitas vezes. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos afastando do Senhor. Não é atitude de servo de Deus. Isso mostra que você não conhece as Escrituras, que você não está preocupado com as Escrituras e gasta horas e horas e horas lendo livros que têm práticas que te levam para longe de Deus, ouvindo e vendo vídeos, podcasts que estão ensinando estratégias que te levam. Só que isso fascina a gente. Isso é gostoso de ouvir, assim como as músicas, que são gostosas de ouvir, mas que no final estão trazendo para nós mensagens e sensações antibíblicas, satânicas, sensuais. Não é? Então a segunda coisa que eu quero trazer para você nesse vídeo é que você não precisa de humanismo e nem de ocultismo para você crescer pessoalmente. Então eu disse para você que, primeira coisa, você precisa confiar em Deus. Agora eu quero dizer para você que você precisa obedecer à vontade de Deus. Então o segundo ponto a segunda lição é obediência à vontade de Deus. Então a verdadeira obediência não é apenas cumprir regras, mas é alinhar os seus desejos, as suas ações ao coração de Deus. João 14,15 vai dizer: se vocês me amam, então obedeçam os meus mandamentos. Quem ama ao Senhor Jesus, obedece os seus mandamentos. Vou deixar aqui dois exemplos para vocês. Jesus no Getsêmani, quando ele busca o alívio para suas dores, mas no final ele vai dizer: seja feita a sua vontade. E a questão, o outro exemplo bíblico de Abraão e Isaac. Abraão confiou no Senhor, a ponto de obedecer esse Deus. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Então ele simplesmente se submeteu, ainda que isso parecia lhe custar algo que era mais valioso: o seu próprio filho. Ele sabia que esse Deus não era o Deus pagão. Ele sabia que esse Deus não era o Deus que pedia sacrifício de pessoas. E mesmo assim, ele levou o seu filho e colocou ali naquele altar, confiando que Deus não pediria a vida do seu filho como sacrifício. Ele sabia que Deus ia intervir. Irmãos, nós sabemos que Deus é Deus é Pai de amor. Nós não precisamos nos desesperar. Talvez aquilo que a Bíblia ensina que nós devemos fazer é algo muito doloroso para nós. E talvez a gente não compreenda. Mas o que nós precisamos fazer é simplesmente obedecer. Quando Deus diz que nós precisamos fazer isso ou aquilo, façamos. Quando Deus diz que nós devemos deixar de fazer isso ou aquilo, deixemos. O que nós não podemos fazer
é recorrer a métodos humanos e métodos ocultos para realizar uma vontade que é nossa. É simplesmente entender o seguinte: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu busco o desenvolvimento pessoal, eu estou buscando o sucesso pessoal. Não há nada de errado de você ser bem sucedido aqui na Terra. Agora, você precisa entender se o caminho até lá, ou se esse sucesso que você julga ser sucesso, está alinhado à vontade de Deus. Então, buscar conhecer a vontade de Deus através da leitura da palavra de Deus, da oração, da dependência do Espírito Santo de Deus, vai te ajudar a tomar decisões que reflitam os princípios e os valores que são ensinados por Deus, por Jesus Cristo. Quer saber princípios e valores ensinados por Jesus Cristo? Leia o Sermão do Monte. Ele vai dizer: olha, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, não é? Hoje eu vou dizer para vocês o seguinte: ame os seus inimigos. Ele vai dizer: ouvistes o que foi dito. Se você olhar para a mulher do seu próximo e ter relação sexual com ela, você é adúltero. Agora eu vou dizer para você uma coisa: se você atentar a essa mulher e imaginar na sua mente, você já é adúltero. Então olhe para as Escrituras e veja nas Escrituras quais caminhos você deve tomar, seguir, para alcançar o sucesso. Vai lá no livro de Provérbios, estuda Provérbios, Eclesiastes, vai para os Salmos, olha para as Escrituras, e você vai obter o sucesso que você precisa, talvez precise, né? Que você julga precisar, que você tanto almeja, mas de acordo com a vontade de Deus, tendo o seu desejo alinhado à vontade de Deus. Então, a segunda lição é obediência à vontade de Deus. Muito bem, até aqui vimos que precisamos confiar na soberania de Deus, precisamos obedecer à vontade de Deus, e agora a terceira lição é que nós precisamos rejeitar a manipulação e o controle, ou seja, rejeição da manipulação e controle. Nós precisamos evitar a tentação de manipular pessoas, manipular circunstâncias, manipular forças para alcançar os nossos objetivos. Confiar que Deus é o melhor controlador de nossa vida é a melhor atitude que nós devemos tomar. Deixa que Deus controle tudo. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não manipule pessoas, não manipule forças, não manipule circunstâncias. Noé, quando preparou a arca, construiu a arca, ele não tentou manipular as pessoas a entrarem na arca, a fazer o que ele queria. Ele não forçou, ele não obrigou, ele não tentou controlar as pessoas. Agora, presta atenção na história de Jacó e de Esaú. Você vê a Rebeca e o seu filho Jacó o tempo inteiro manipulando e enganando Isaac para que o seu pai desse a bênção destinada a Esaú para Jacó. E Jacó, ele manipula o próprio Esaú. Esaú se deixa ser manipulado. E a gente vê a desgraça que deu tudo isso. Pega Saul, ele vai até aquela médio lá em Endor e ele tenta consultar o espírito de Samuel. Loucura. Quantos crentes fazem isso, irmãos? Eu conheço cristãos, pessoas que se dizem crente e vão atrás dessas revelações, esses revelamentos, né? Eu quero ouvir o que tem para mim hoje. E aí você chega lá num lugar e a pessoa fala algo que você fala, espírito de adivinhação. É isso que Deus quer. Tem cristãos, irmãos, que consultam horóscopo. Tem pessoas que estão na igreja, estão indo consultar médiums. Eu vou na benzedeira, eu vou no pai, não sei o quê. Eu vou ver o que tem para mim, eu vou fazer essa simpatia aqui, aquilo outro. Sabe o que aconteceu com Saul por causa disso? Saul foi contra a vontade de Deus. E Deus julgou severamente Saul. E Saul morre numa batalha. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia condena isso. Nós devemos abandonar essas práticas de manipulação, de controle. Nós precisamos desenvolver um coração íntegro, um coração transparente diante do Deus que nós servimos, que é um Deus verdadeiro. Nós precisamos confiar de uma vez por todas na provisão e na orientação do Deus que nós dizemos e abrimos a boca e batemos no peito para falar assim: eu confio em Deus. Canta hinos dizendo: eu confio em Deus, quando na verdade as suas ações estão mostrando que você não confia em Deus. Não confia em Deus.
Quarta lição: proteção e sucesso divino. A verdadeira proteção, o verdadeiro sucesso vem de Deus. Nenhuma força externa, nada pode prejudicar aqueles que estão sob a bênção divina. E nós falamos isso naquele novo quadro que nós estamos tendo aqui no nosso canal. História de Balaão. História de Balaão. O card vai ficar aqui, você vai ver. Procura, clica aí, deixa esse videozinho já do lado também, para você ver como as bênçãos do Senhor não podem ser transformadas em maldições.